Bom dia pessoal, espero que todos estejam bem. Eu sou o Danilo do canal O Valor e nós vamos falar um pouco sobre a poupança no dia de hoje. Então, nesse primeiro tópico, nós vamos falar do fácil acesso à poupança. Então, as pessoas, sempre que falam em guardar dinheiro, pensam na poupança como a primeira opção. E a gente vai falar um pouco sobre isso, que o fácil acesso significa o quê? Se você for em qualquer agência bancária, o qual você tem conta, ou outra que você ainda não tenha, você consegue abrir a sua conta poupança com um valor mínimo. Eu acho que hoje em dia, dependendo da instituição financeira, você consegue abrir a partir de R$ 30, é o valor mínimo. Mas tem outras opções, assim, quando você já tem uma conta, quando você já faz parte daquela instituição financeira, como uma conta corrente, fica mais fácil ainda. Às vezes eles não exigem nenhum valor mínimo, só em virtude de você ter agregado à sua conta corrente uma conta poupança. Danilo, quando você começou, você também tinha a poupança? Então, a primeira opção minha realmente foi a poupança. Logo no começo, quando eu comecei a trabalhar e ter uma remuneração mensal ou diária, eu abri uma poupança. Isso era a intenção de ter um retorno, Que naquele momento, há alguns anos atrás, a poupança era atrativa, Ela tinha um rendimento o qual você sentia satisfação em deixar o seu dinheiro lá, o que não ocorre no momento. Isso foi quando? Isso aconteceu há mais de 20 anos. No decorrer do tempo, eu tenho acompanhado as mudanças e visto que a poupança deixou de ser um meio, uma opção de guardar o dinheiro e tentar ter uma rentabilidade satisfatória para apenas uma modalidade de guardar o dinheiro com segurança. Então, o pessoal opta pela poupança por ser o que eles conhecem, o de mais fácil acesso. Exato. Como é fácil o acesso, Você vai numa instituição física ou mesmo hoje em dia, A gente vai falar um pouco mais depois, mas sobre as instituições digitais, Os bancos digitais. Então você consegue abrir a sua conta poupança facilmente com poucos documentos, uma informação básica de rendimentos e a partir disso você começa a aportar, Começa a colocar dinheiro lá na sua conta poupança buscando o rendimento mensal. E também o pessoal opta porque é fácil de tirar, Tipo, você pode tirar no mesmo dia, na mesma hora que você pediu. Isso, exato. A poupança, ela traz uma liquidez diária, Ou seja, todas as vezes que você tiver necessidade, você pode recorrer à poupança e fazer o saque imediato. Então, por conta dessa facilidade de ter a liquidez diária, você pode a qualquer momento, a qualquer necessidade, ir até a sua agência bancária, até um caixa eletrônico e fazer o saque do valor o qual necessita. Então essas facilidades trouxeram para a poupança, na criação dela, o intuito de dar mais flexibilidade à necessidade de uso do dinheiro e também a necessidade de rentabilizar esse dinheiro, de trazer um lucro a quem está investindo nessa modalidade. E como é rentabilizada a poupança? Então a poupança, ela durante muitos anos, ela foi regida pelo governo federal. Então o governo federal ela tinha autonomia de dar uma porcentagem sobre a poupança. Então no início do ano ou no final do ano havia uma reunião no governo e o Ministério da Fazenda e da Economia ele decidia quanto seria pago de juros a quem tinha conta poupança no ano seguinte. A partir de 2012 ela se transformou. Veio um novo regimento, uma nova lei que criou a seguinte denominação. A poupança ela tinha que estar atrelada a algum índice. Criaram uma regra que a poupança deveria estar atrelada à Selic. E o que é Selic? A Selic é a taxa de juros anual, ou seja, hoje em dia, atualmente, se fala bastante devido toda a condição que estamos passando no Brasil e no mundo. Então houve bastante informação sobre isso.
a taxa de juros ela tem caído ano a ano, por conta de uma flexibilização da economia e por conta também das condições de mercado. Então, hoje em dia, ela está em torno de 2,25% ao ano. E a remuneração da poupança, ela está em 70% dessa porcentagem total da Selic. Ou seja, no último ano, em 2020, a poupança pagou em um ano, né, durante o ano de 2020, 1,40 de valorização aquele aporte que você tem, aquele valor que você tem investido na poupança. E se eu investir então, um exemplo, se eu investir R$ 1.000 na poupança, daqui a um ano eu vou ter quanto? Então, se você investir atualmente R$ 1.000, daqui a um ano, com a taxa de juros de hoje, você vai ter R$ 15,70. Lembrando que tudo isso pode mudar com as constantes reuniões do Copom, né? Ele é responsável por definir a taxa de juros, ou seja, nas suas reuniões ele define qual que é essa porcentagem. No caso, a última reunião que tivemos, né? Ele definiu que a taxa de juros anual seria de 2,25. Ou seja, se nós continuarmos com essa taxa daqui a um ano e a poupança acompanhando esse índice, 70%, nós teremos uma valorização do investimento de R$ 1.000 mais R$ 15,70. Tá, mas o que é esse CDI? Então, o CDI é a taxa de juros que é cobrada entre as instituições financeiras quando eles fazem alguma negociação. Empréstimos, né, compra e venda de títulos entre elas. Tá, então a gente já viu que a poupança não é vantajosa mais. E o que você indica? A conta digital, né? Os bancos digitais, eles estão aí para facilitar o nosso dia a dia. Então, falamos um pouco da poupança, né? O que é a poupança, como que ela se popularizou, né, durante o tempo, e falamos um pouco aqui sobre os índices, né, o qual ela está atrelada, né, e o qual ela tem relação. E próximo assunto, próximo vídeo, a gente vai falar sobre as contas digitais, né, conta corrente remunerada e outros assuntos atrelados ao banco digital. Gostaram do nosso conteúdo? Por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like e não esquece de compartilhar. E também fazer um comentário aqui embaixo, deixar um comentário do que vocês acharam interessante no assunto poupança e sobre os próximos assuntos. No caso, o próximo é conta digital. O que vocês desejam saber, deixe um comentário e a gente vai tentar responder. Então a gente espera eles no próximo vídeo, né? Com certeza estamos esperando todos aqui para esclarecer o que é conta digital e como ela funciona no nosso dia a dia.